estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Quais que são os objetivos dessa nossa aula de hoje, então? Fazer uma retomada e identificar as diferenças entre brincadeira, jogo e esporte, entender o contexto onde cada um está inserido para conseguir associá-los às suas peculiaridades, às suas características principais, entender a origem e o que são os jogos cooperativos, então desde quando eles existem, quando que eles foram organizados, sistematizados, identificar os diferentes tipos de jogos cooperativos. Então, será que existe só um tipo de jogo cooperativo? Será que jogo cooperativo é tudo a mesma coisa? Se eles têm algumas formas diferentes de jogar, de se expressar, de se manifestar? Vamos ver, então? Então, qual que é a trajetória dos jogos cooperativos dentro da aula de Educação Física, dentro desse nosso mundo escolar, dessa nossa conceitualização? Quando nós pensamos em Educação Física, nós temos 5 blocos de conteúdos bem definidos. Os esportes, as danças, as ginásticas, as lutas e os jogos e as brincadeiras. Então, os jogos cooperativos, eles entram dentro dessa característica de jogos e brincadeiras, porque nós também abrimos um grande leque em relação a isso. Então, nós temos jogos tradicionais, nós temos jogos dramáticos, nós temos diversas formas ali de jogar e de interagir, e entre todas essas formas, todo esse leque que se abre, nós temos a classificação para os jogos cooperativos e aquele espaçozinho reservado na aula para tratar sobre eles. Tá. Mas, antes de mais nada, nós temos que saber identificar essas 3 coisas: brincadeira, jogo ou esporte. O que será que difere uma coisa da outra? Será que tudo é a mesma coisa, que a gente consegue abrir um balaio e jogar tudo dentro ali, como se todas essas atividades, essas modalidades, elas fossem a mesma coisa? Ou nós temos conceitos e classificações diferentes entre cada uma dessas atividades? A brincadeira, então. A brincadeira é aquela que te dá maior liberdade para criar. Então, mesmo olhando conceituações depois de jogos, esportes onde tem as regras, a brincadeira muitas vezes ela nem obedece regras pré-definidas, regras estipuladas, ela tem muita liberdade. Infelizmente, dentro desse contexto de brincadeira, entram as famosas brincadeiras de mau gosto, que hoje em dia nós chamamos de bullying. Então, é aquela brincadeira que já não serve mais como brincadeira, nós sabemos que ela não é uma brincadeira, que ela é uma violência, mas que muitas vezes lá nas visões antigas, de uma sociedade mais antiga, esse bullying, essa violência, essa forma de maltratar o colega, que nós sabemos que está totalmente errado, ela era associada a uma brincadeira de mau gosto. E qual que é a contextualização dela mesmo, o que é importante na brincadeira? Ela reproduz valores e comportamentos de uma sociedade específica, de uma cultura específica. Então, nós vemos a criança que brinca de casinha e muitas vezes essa criança está reproduzindo o que ela vê dentro da casa dela. Então, como que é a função do pai, como é a função da mãe. Muitas vezes psicólogos usam a brincadeira da criança para identificar possíveis problemas e transtornos dentro da casa. Tem a criança que brinca de escolinha e que muitas vezes reproduz na brincadeira como que é a vida na escola dela. E nós conseguimos associar isso para sociedades e espaços de tempo também. No caso, a brincadeira do cavalinho, que ela era tida lá no Brasil colônia. Se num primeiro momento parecia uma brincadeira inocente, em que o filho do homem branco brincava junto com o filho do escravo e parecia que as crianças elas não tinham aquela visão de separação, aquela visão que o homem grande tinha, mas na verdade existia. Porque o filho do escravo, ele era sempre colocado na posição do cavalinho, enquanto o filho do homem branco é que se divertia mais na outra posição da brincadeira. E essa brincadeira, ela serve muito para nós visualizarmos a brincadeira enquanto reprodutora de momentos sociais, enquanto reprodutora da cultura de um povo. E os jogos, então? Qual que é a evolução, qual que é a diferença da brincadeira para o jogo? O jogo, ele tem regras combinadas com os colegas antes do início. Eu coloquei até a imagem aqui do Uno, de um jogo de Uno, é um jogo intelectivo, e muitas vezes nas aulas vocês percebem que começa a dar confusão,
porque um interpreta a regra do Uno de um jeito, o outro interpreta a regra de outro jeito e não foi conversado, não foi combinado antes de começar a jogar. Então é muito importante que a regra do jogo ela seja combinada para não poder ter diferentes interpretações e variações. O próprio jogo do caçador, a queimada em algumas regiões, né, ela também permite diversas regras e diversas interpretações que precisam ser combinadas antes do início da partida. Então essa combinação que vai te mostrar o que é um jogo, ele não tem a regra fixa, você conversa antes do começo desse jogo para você estipular essas regras. Ela pode ser uma atividade física, como no caso do jogo do Betis aqui embaixo, como uma atividade intelectiva, como no jogo do Uno, e ela pode ser entretenimento, cultura, lazer. Alguns jogos populares que nós estávamos muito acostumados a praticar nas ruas, né? Como caçador, betis, pega-pega, e eles apresentam todas essas características de você combinar a regra, conversar com os colegas, para que depois, ao desenvolver do jogo, não tenham problemas relacionados a isso. E o esporte, então? Nós passamos da brincadeira, fomos até o jogo, que tem as regras combinadas, para chegar no mundo esportivo. Quais que são as características, o que faz o esporte ser considerado esporte e não apenas um jogo? Então, o esporte ele é uma atividade sistematizada, sempre com fins competitivos. Eles têm as regras pré-definidas e são iguais no mundo inteiro. Então, o impedimento no jogo de futebol aqui no Brasil é o mesmo impedimento no jogo de futebol na Groenlândia. As regras do vôlei aqui no Brasil são as mesmas regras do vôlei na Argentina, no Japão. As regras não mudam. O gesto técnico da arbitragem é o mesmo, independentemente do esporte, em todos os lugares do mundo. Tá? Ele possui instituições reguladoras, então ele sempre vai ter federações e confederações que organizam esse esporte. As que vocês mais conhecem com certeza deve ser a FIFA, que regula ali o futebol, mas ele sempre tem, todo esporte vai ter uma instituição reguladora. Tá? Ele está associado com a carreira profissional, que é a remuneração, é a parte do atleta receber para jogar. E no esporte de alto rendimento, infelizmente, ele acaba acarretando muitas lesões pelo desgaste desse corpo do atleta, ser exigido sempre ao máximo, e acarreta em diversas lesões. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Brincadeiras, jogos e esportes. Fazem parte do conteúdo da educação física escolar, porém apresentam características específicas. Explique o que faz uma modalidade ser considerada esporte e não jogo. Conseguiram identificar essas diferenças durante a explicação? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar essas diferenças? O que faz uma atividade ser considerada jogo? O que uma atividade é considerada esporte? Vamos lá, me acompanhem na resposta. Brincadeiras, jogos e esportes fazem parte do conteúdo da educação física escolar, porém apresentam características específicas. Explique o que faz uma modalidade ser considerada esporte e não jogo. Vamos para aquela nossa sugestão de resposta. Você pode ter escrito de uma forma diferente, mas o importante é que você tenha assimilado o conteúdo e o contexto geral. Para ser considerada esporte, a modalidade precisa ter regras fixas, iguais no mundo inteiro, ser organizada por federações ou confederações e os atletas recebem salários, caracterizando a profissionalização da atividade. Fácil de identificar essas questões, gente? Porque agora nós vamos evoluir, então, a partir da diferença entre as três, quando nós conseguimos entender qual que é o lugar de cada uma, brincadeira, jogo e esporte, nós vamos para os jogos cooperativos. Eles fazem parte do universo dos jogos, mas eles têm algumas características específicas para eles, tá? Então, o que são os jogos cooperativos? Jogos cujo objetivo é proporcionar a máxima diversão, sem a preocupação de competir exclusivamente. Então, quando eu participo de um jogo cooperativo, eu procuro me divertir, eu não estou tão focado no resultado, mas apenas no prazer da atividade, me divertir enquanto grupo. Eles pregam valores incomuns à atual sociedade, cujo objetivo é a competição exacerbada e a individualidade. A nossa sociedade atual, a nossa sociedade moderna, ela está muito voltada para a competição, para a individualidade, e os jogos cooperativos, eles fazem essa reflexão, eles buscam valores diferentes disso. Então, eles buscam a busca pelo coletivo, pelos valores em sociedade, pela participação, pela colaboração. Ele trabalha a diversidade e a inclusão através do coletivo. Então, diferente de alguns jogos competitivos e de alguns esportes, eu consigo trabalhar de uma forma inclusiva e divertida para todos, independentemente se a pessoa tem alguma dificuldade física, intelectual ou motora. Então, nós aprendemos a viver uns com os outros e não contra os outros. Quanto mais nós praticamos os jogos cooperativos, nós aprendemos a entender mais o colega, a aceitar mais os outros com todas as características que normalmente são diferentes das nossas. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua característica e com a prática dos jogos cooperativos, nós aprendemos a aceitar mais esse colega que é tão diferente da gente. Cada um é responsável por contribuir com o resultado bem-sucedido do jogo e sentindo-se corresponsável. Então, todos são responsáveis pela vitória, todos são responsáveis pelo prazer de jogar e essa vitória ela é coletiva, ela nunca é individual e ela nunca deixa alguém com um sentimento de perda, de incompetência. Ela evolui para todos da mesma maneira. Ela elimina o medo da rejeição, porque a partir do momento que eu não tenho um perdedor, a partir do momento que eu não tenho essa cobrança por resultado, então as pessoas se divertem mais e participam mais porque elas não têm esse medo da rejeição. E ela propaga diversos valores, como respeito, valorização e integração de todos. Então são todos participando da atividade, contribuindo para o bem comum do grupo. E qual que é a origem desses jogos cooperativos? Da onde que eles vêm? Como que eles começaram a existir? Desde os povos ancestrais, nós já visualizamos modos de vida cooperativo. E mesmo nas tribos indígenas, até hoje em dia, nós vemos essa questão. Às vezes, o filho não é filho de um, mas é filho da comunidade. Todas as mães se ajudam ali na criação, no cuidado com aquela criança. Nos povos ancestrais também, a busca pela caça, pela comida, pela própria proteção dessas comunidades de animais invasores, era tudo um caráter muito coletivo, todos se ajudando. E esses membros das comunidades tribais também se uniam para celebrar a vida. E dessa união, dessas celebrações, já existiam algumas práticas cooperativas associadas. Porém, os jogos cooperativos, do jeito que a gente conhece hoje em dia, que começaram a ser sistematizados, organizados, eles datam dos Estados Unidos da década de 50. Então, foi com Ted Lentz lá que ele começou a sistematizar, a escrever e a descrever essas práticas cooperativas.
Ainda sobre a evolução da origem, no Canadá, Terry Orlick, ele faz uma relação muito importante entre o jogo e a sociedade. Então, quando participamos de um determinado jogo, fazemos parte de uma mini sociedade, que pode nos formar em diversas direções, né? Em direções variadas, tá? E o que isso nos faz refletir a partir desse pensamento de Orlick? Como os tipos de comportamento nos jogos refletem nossa vida em sociedade. Parece besteira, mas não. A gente consegue trazer para uma mini sociedade dentro do jogo a nossa questão, como nós somos enquanto sociedade, enquanto grupo maior. Às vezes aquela pessoa que tem um comportamento mais agressivo dentro de um jogo, que tem uma postura mais explosiva, já reflete a sociedade da qual ele veio, a cultura da qual ele veio. Então, muitas vezes ele transmite, eu consigo visualizar no jogo o que é a sociedade, a cultura, a região dessa pessoa. Ela consegue nos mostrar isso, muitas vezes sem nem perceber. E nós temos que associar também a diferença entre os jogos cooperativos e competitivos. Ainda segundo Orlick, nos jogos cooperativos todo mundo coopera e todos ganham, pois tais jogos eliminam o medo e o sentimento de fracasso. Eles também reforçam a confiança em si. E aí nós conseguimos fazer uma outra reflexão para vocês entenderem bem esse contexto. Nós conseguimos avaliar o tênis e o frescobol. Tudo bem, mas o que um tem a ver com o outro? Os dois são esportes de raquete. Os dois são esportes que você tem que rebater uma bola. Mas qual que é a diferença? No tênis, eu rebato a bola com a maior força possível, com o maior jeito ali, com a maior dificuldade, obrigando o meu adversário a errar. Então, é um jogo de raquete que eu estou a todo momento buscando o erro do meu adversário. Eu estou buscando vencer, me sobrepor ao meu adversário. Já o frescobol também é um esporte de raquete, na verdade um jogo de raquete, né? Ele entra na caracterização de jogo, o frescobol, mas que não tem um perdedor. Eu estou rebatendo o tempo inteiro, tentando fazer a bolinha ir perto da mão do meu colega. Eu busco fazer com que o meu colega acerte a rebatida. E se por acaso ou eu ou o colega nós errarmos, o outro vai correr atrás e vai se esforçar. Porque a alegria e o divertimento do frescobol está em manter a bolinha no ar o maior tempo possível. E nós dois daí vamos estar ganhando juntos. Essa reflexão do tênis com o frescobol faz nós percebermos muito bem a diferença do que é o competitivo e do que é o comparativo. Desculpa aí, do que é o cooperativo. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. Os jogos cooperativos podem ser observados desde as formas de viver das comunidades primitivas, porém, foram sistematizados ao longo dos anos. A partir da sistematização, em qual local podemos dizer que eles tiveram sua origem? Vamos lá, pessoal, busquem as formas de sistematização e de organizar os jogos. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar a origem a partir da sistematização? Me acompanha na resposta. Então, os jogos cooperativos passaram a ser sistematizados na década de 50 nos Estados Unidos por Ted Lentz. Tá? E nós temos vários tipos, diversas formas de jogos cooperativos. Quais que são esses tipos e essas formas? Então, nós temos os jogos cooperativos sem perdedor, eles são plenamente cooperativos, todos jogam para superar um desafio em comum e jogam pelo prazer de jogar. Nós temos os jogos de resultado coletivo, eles permitem a existência de 2 ou mais equipes, mas sem que haja competição entre ambas. Um exemplo são 2 equipes se dividindo para acertar uma quantidade de lances livres no basquete. Eu tenho cada equipe, uma de um lado da outra, e o objetivo é que ambas somem pontos para o maior número de cestas. Nós temos os jogos de inversão, os jogadores experimentam situações de trocas entre as equipes, troca de jogador, troca de ponto, troca de resultados. Nós temos os jogos semi-cooperativos, que são basicamente jogos de estrutura competitiva, mas com elementos da cooperação. Eles favorecem a diminuição gradativa dessa competição. Nós temos os jogos de quebra-gelo, normalmente muito dinâmicos e usados para conhecer os colegas, aprender os nomes. Jogos de toque e confiança, que ajudam as pessoas a lidar com sentimentos e com a confiança, não somente durante o jogo, mas na vida delas. Nós temos jogos de criatividade, sintonia e meditação. Eles estimulam muito a questão da imaginação, intuição, criatividade. E os jogos de fechamento, que eles servem para transmitir e mostrar o que eles aprenderam ao final de uma aula, ao final de uma dinâmica ou de uma vivência. Vamos para a nossa terceira atividade, pessoal. Desde a sistematização, podemos observar diversos tipos de jogos cooperativos. Explique qual desses tipos se mantém em uma estrutura totalmente competitiva. Volta lá, então, pessoal, observa as anotações e daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar os tipos, identificar qual que é o que se mantém numa estrutura totalmente cooperativa? Me acompanha com a resposta. Então, os jogos cooperativos sem perdedores mantêm uma essência totalmente cooperativa. Todos jogam para superar um desafio em comum, exclusivamente pelo prazer de jogar. Então, são nos jogos sem perdedor que nós mantemos essa estrutura totalmente cooperativa. Vamos revisar um pouquinho do que nós conversamos então. Brincadeiras, jogos e esportes não são a mesma coisa. Cada um tem suas características e especificidades.
Os jogos cooperativos fazem parte da sociedade desde as comunidades primitivas, tendo sido sistematizados nos Estados Unidos na década de 50. Os jogos cooperativos procuram trabalhar a diversidade e a inclusão através do coletivo. Existem diferentes tipos e estilos de jogos cooperativos. E é isso, pessoal. Nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!